Campina Grande, terça-feira, 16 de janeiro. É hora de opção para a vida. Não mude de canal, você que está nos assistindo, está nos acompanhando no YouTube. Continue conosco. Dentro de instantes, o reverendo Antônio Júnior estará trazendo a conclusão da mensagem que nós ouvimos ontem. Ouviremos também, ainda dentro de instantes, o pastor e cantor Luiz de Carvalho, de saudosa memória, interpretando uma belíssima música para o nosso enlevo espiritual. Antes, porém, desejamos convidá-los para que juntos façamos uma oração por nossa nação. Eu tenho feito este apelo aqui porque vemos com muita tristeza o nosso país tão rico sendo, numa certa condição, levado, e estamos vendo o país para se tornar uma ditadura. É triste nós vermos isso acontecer em nossa nação, já que nós somos um país onde temos o direito de ir e vir por nossa Constituição, que há muito foi rasgada. Então é bom que você, na condição de brasileiro, possamos orar e clamar a Deus para que Deus guarde esta nação e nos livre de nós nos tornarmos um país sob o regime ditatorial. Por isso eu convido você agora a que levantemos um clamor a Deus por nossa nação. Pai, queremos te agradecer por este dia que o Senhor está nos concedendo mais uma vez. E nesse momento nós levantamos um clamor por nossa nação. A tua palavra nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas estamos vendo que, ó Deus, estão banindo da nossa Constituição o nosso direito à liberdade, nosso direito de ir e vir, até de confessarmos que cremos em Ti, porque sabemos que todo regime ditatorial tem o Estado como Deus, e nós não queremos isso para a nossa nação. Portanto, guarda a nossa pátria, abençoe o nosso país, a nossa família, a Tua igreja. Livra-nos, Senhor, de nos encontrarmos numa situação onde nós percamos a liberdade de expressar o nosso direito como cidadãos. Abençoe as autoridades constituídas. Tem misericórdia. Pedimos-te, portanto, tudo isto agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o cantor e pastor Luiz de Carvalho, de saudosa memória, e em seguida você ouvirá a palavra que será ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Mas antes, deleite-se com esta música. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está.
quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Então, quando essa voz fala, tudo muda. Porque só a voz é capacitada para falar até pelo seu nome. Verso 3. Para este o porteiro abre. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. E aqui a analogia é de fato com os pastores orientais, e que trabalhavam diariamente no cuidado das ovelhas, literalmente. E certamente havia aquele que cuidava, como está dizendo aqui o porteiro, havia o vigilante, havia aquele que trabalhava no turno da noite. Ele não é pastor, mas ele é uma pessoa que cuidava para que ladrões não viessem saltar ou abrir a porteira e levar as ovelhas. E é interessante que essa pessoa, que faz parte também do contexto da igreja, ou do contexto dos que sabem quem é a voz do pastor, ele sabe quem é a voz do pastor. E mesmo, e aí voltando de fato para a história, o pastor ele chegava pela madrugada e ainda estava escuro. O porteiro atento a ladrões e salteadores. Mas quando ele ouviu o pastor dizendo que era ele que estava chegando, o porteiro abria a porta. Ele conhecia quem era o verdadeiro pastor. Mas não só ele, as ovelhas também reconheciam a voz. E Jesus então, de modo bem mais elevado, é esse pastor da analogia, que nos conhece pessoalmente, que sabe das nossas debilidades. Porque em um outro contexto também, eu estava vendo o comentário desse texto, o comentarista diz que havia-se uma prova se de fato o pastor que cuidava daquelas ovelhas também conhecia as próprias ovelhas. E aí se vendava os olhos do pastor para que no teste, se ele conhecia, ele não só sabia quem era, como chamava as ovelhas pelo nome. E então Jesus pega essa analogia e de forma elevada diz que esse é o verdadeiro pastor. Nós ouvimos a sua voz, nós o reconhecemos como uma voz verdadeira, mas ele também conhece você. Ele sabe quem é a sua ovelha, ele sabe quem é você.
Ele sabe de forma mais íntima até mesmo de nós para com Ele. Porque a intimidade de Jesus para com a sua igreja, para com cada um de nós, é que Ele conhece a gente, o nosso íntimo. E por isso a analogia que chama pelo nome. Essa voz, de fato, ela é audível e é uma voz que traz direção. O pastor é aquele que dirige as suas ovelhas ao aprisco, às águas, ao alimento e à segurança. Aquele que é o pastor das ovelhas tem o interesse e o cuidado para, através da sua voz, oferecer direção segura para o seu rebanho. Aleluia. Isso quer dizer que você pode se entregar a Jesus, o verdadeiro pastor. Se entregue à voz de Jesus, que Ele vai te guiar de forma segura. Isso quer dizer, irmãos, que a nossa salvação está segura em Cristo, o nosso pastor. E se a nossa salvação está segura em Cristo, o nosso pastor, ninguém pode tirar de nós, porque quem garante é Cristo. Aleluia. Aleluia. Por isso que é algo transcendental mesmo. É algo espiritual. É algo que nem todo mundo vai experimentar. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Se você tem ouvido alguma voz que tenta dirigir a sua vida para o mal, para a destruição, para o pecado, então essa voz não vem de Deus. Não vem de Deus. As ovelhas de Jesus, que é outra coisa muito segura para nós, as ovelhas de Jesus jamais ouvirão esse tipo de voz. Então ela me dá essa segurança. Uma, que eu conheço a voz verdadeira. Uma, que Ele me conhece. E que jamais eu serei guiado para caminhos tortuosos. Porque eu já conheço o caminho certo. Eu já sei a verdade. Eu já estou incluído nesse reino. Eu já faço parte desse reino. Então é como se fosse impossível eu ouvir outra voz, se eu realmente reconheço a voz do meu pastor. Amém, meus irmãos? Ao verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Irmãos, essa verdade aqui é muito séria. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Mas é de fato que a voz do estranho pode até aparecer. A voz do estranho, ela pode até estar no nosso contexto. A voz do estranho pode até ter a oportunidade de falar. Mas quem é a ovelha de Cristo jamais cairá nessa armadilha, jamais seguirá o estranho, porque quem está garantindo isso é o próprio Senhor da verdade, ao qual já comunicou essa verdade a nós, e nós agora temos esse selo, e que faz com que a gente siga de fato a verdade, não dando voz a estranhos. Mas para que você possa continuar dando voz, ou melhor, ouvindo a voz da verdade, você tem que ouvir Ele falar. Você tem que ter intimidade com Ele. Meus irmãos, na série que nós fazemos toda semana, do chamado Devocional Diário da Consciência Cristã, quarta-feira nós falamos sobre a questão mesmo de fazer as devocionais pessoais. E é uma lacuna gigantesca na própria igreja, porque a igreja ela não se condiciona a entender que quanto mais ela é exposta à verdade, mais ela estará segura na verdade para não ouvir uma voz estranha. Porque muitos estão indo
E ele fazendo uma analogia bem básica aqui, bem popular, de árvore em árvore, pulando de galho em galho, porque não consegue parar para ouvir a voz do seu Senhor. É o tempo todo duvidando. Aparece na igreja de mês em mês. Nunca veio a um culto de doutrina. Já passou a exposição de Romanos, já passou a exposição de 1ª e 2ª Tessalonicenses, já passou a exposição de Malaquias. Nunca ouvi um sermão, pastor. Aí depois quer reclamar que quer segurança. Como você vai ter segurança se você não está ouvindo a voz do pastor, que é o Evangelho? Entende, irmãos? É impossível. Você pode ter oração como for, ser pessoa de oração, mas a sua oração se tornará uma oração sem eficácia. Porque quando você vai orar, você não sabe o que está orando, porque você não conhece a voz do seu Senhor. É fato. Então esse texto ele diz de forma bem clara: aqueles que são ovelhas do Senhor, eles ouvem a sua voz, o próprio Deus as conhece, ele conhece o seu Deus, e mesmo que ouçam outra voz, jamais seguirá, porque o Evangelho é algo poderoso para confirmar a cada um que está nele e não ter dúvida da sua salvação e da sua eternidade. É fato. Mas eu preciso continuar a crescer, a caminhar e a entender o Evangelho. Qual tem sido a voz que você tem dado ouvido? Tem sido a voz que o conduz ao mal, ao pecado? Ou você tem dado ouvido à voz que dirige a sua vida para o bem e para afastá-lo do pecado? E isso é tão relevante para a nossa vida, que ao viver em um contexto de pecaminosidade, vai dizer qual é o contexto que você realmente, ou qual é a voz que você está ouvindo. Após essa primeira parte, João vai enfatizar que os que ouviram Jesus falar sobre isso, não entenderam nada. É por isso que eu disse no início que a voz de Deus é para alguns, não é para todos. A voz de Deus de fato é para os seus eleitos, a qual ele elegeu antes da fundação do mundo, como Paulo ensina nas suas cartas. E esse texto também enfatiza isso. Aqui a referência é justamente quando Jesus está falando aos escribas, aos fariseus, aos religiosos da época, falsos mestres, que levavam multidões ao engano. E no versículo 6 ele diz: Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam e sentindo daquilo que lhes falava, o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. E aí entendemos o contexto que de fato ele está falando dos judeus que criam no Messias, e quando Jesus apareceu, eles identificaram quem era o Messias verdadeiro. E aí Jesus está dizendo que esses são as verdadeiras ovelhas. Não foi porque eles nasceram judeus, mas porque eles creram no Messias. Porque a única porta, a verdadeira porta, continua e sempre será Jesus Cristo. Ele é a porta da salvação, ele é a porta da entrada. É ele o único e verdadeiro. E em nossos dias, muitas são as vozes que se levantam para anunciar caminhos de salvação. Vozes que afirmam existir salvação pela prática de boas obras. Vozes que dizem que a salvação é voltar a viver inúmeras vezes. Vozes que dizem que a salvação é através dos ETs. Vozes que dizem que a salvação é pelas suas meditações. Vozes que anunciam a salvação até mesmo para quem já morreu, bastando apenas passar por um calorzinho e depois será salvo. Tem vozes que anunciam não existir salvação ou a existência de Deus. Mas aqui a voz de Jesus é solene
E ele diz: a salvação está exclusivamente e unicamente em ouvi-lo, obedecê-lo e segui-lo fielmente. Só Jesus é o único caminho para a salvação. Versículo 8: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Todos podem ouvir a voz de Deus. Todas as ovelhas escutam e identificam a voz de Deus. As ovelhas de Jesus o seguem porque ouvem e conhecem a sua voz. Na experiência do profeta Elias, quando fugiu de Jezabel e se escondeu numa caverna, Deus falou com ele, e a voz de Deus foi audível, clara e nítida, mas também foi uma voz mansa e delicada. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Deus tem falado ao homem desde a sua criação. Os céus proclamam a glória de Deus. O Evangelho fala sobre a voz de Deus e é a própria voz de Deus. E a voz de Deus nos convida para receber gratuitamente a salvação que só Jesus nos oferece. Eu lhes dou a vida eterna. Lá no versículo 28 do capítulo 10. Se você ainda não tomou a sua decisão ao lado de Jesus, então chegou a sua vez. A voz de Deus o convida mansamente para receber Jesus em seu coração como seu Senhor e Salvador. Diga sim para essa voz de Deus. Jesus quer fazer de você sua ovelha. E como ovelha de Cristo, diariamente andar com Ele. Isso é uma realidade que às vezes passa desapercebida por nós. Se somos de Cristo, Ele é o nosso pastor, Ele diariamente anda conosco. Ele diariamente nos dirige. Ele diariamente cuida de cada um. Mas não é do seu jeito, é do jeito dele. E não tem como uma mente finita compreender a mente infinita. Mas creia, confie, estabeleça esse relacionamento. Continue esse relacionamento. E se você ainda não é guiado por Cristo, hoje é o convite que eu faço a você. Venha a Cristo, seja ovelha de Cristo e passe a ouvir a voz desse pastor. Jesus quer fazer de você sua ovelha e que diariamente ande com Ele, sendo guiado, cuidado, direcionado, fortalecido, vocacionado e salvo. A igreja que está hoje reunida aqui, cuide em ouvir somente a voz de Deus, para não perecer em caminhos tortuosos, pois o adversário das almas anda ao derredor procurando a quem possa devorar. A voz de Deus é clara e objetiva. E por último, o pastor, essa referência desse texto está incutido só nessa palavra pastor: proteção, posse,
conhecimento maravilhoso, íntimo, intuitivo e amor ilimitado, dedicado e autossacrificial. Tudo isso está nessa palavra, pastor. Mas seja qual for a bondade de um pastor terreno, prefigurado nesse texto, é apenas um lampejo da beleza transcendental do pastor supremo, Jesus Cristo. Acredito que você foi profundamente abençoado através da palavra ministrada pelo reverendo Antônio Júnior, mas nesses instantes finais do nosso programa, no início nós oramos por nossa pátria, por nosso país, e devemos continuar orando, mas agora nós vamos orar por Israel. No Salmo 121 nós encontramos o Senhor fazendo este pedido, é uma petição divina. Orai pela paz em Jerusalém. Haja paz dentro dos teus muros. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. E nós temos visto através dos órgãos noticiosos quantos genocídios têm sido praticados desde o dia 7 de outubro, quando Israel foi invadida por terroristas e mataram muitos civis, levaram 240 reféns para a faixa de Gaza, crianças foram decepadas. Isso é genocídio. Jovens, anciãos, mulheres, pessoas que desejavam continuar vivendo e ter o direito de viver, foram mortas, assassinadas. Mais de 1.200 pessoas foram mortas só num dia. Isso é genocídio. E Israel hoje está sendo acusada, inclusive em Haia, na África do Sul, por praticar genocídio. Israel não está praticando genocídio. Israel tem o direito de se defender pela sua existência. E é isso que está acontecendo quando Israel está atacando ou se defendendo contra o terrorismo que está instalado na faixa de Gaza. Não é contra os palestinos. Israel é pró-vida. Porém, os terroristas usam os cidadãos palestinos como escudos humanos. E é isso que a leitura que se faz hoje, é que Israel é que é o vilão da história. Israel é vítima. É vítima. O que aconteceu no Holocausto, podemos dizer que diante do que está acontecendo aqui, hoje, é fichinha. Por quê? Israel está hoje sendo destruída, massacrada, desde o dia 7. E agora o antissemitismo acusando Israel como se fosse o vilão da história. Por isso, nós vamos levantar agora um clamor pelo Estado de Israel. Pai, de acordo com a tua palavra, aquele povo que foi escolhido através do patriarca Abraão, pois tu o constituíste, Senhor, como cabeça de toda esta nação, pedimos-te agora para que o Senhor guarde, o Senhor proteja, o Senhor livre Israel de não ser destruída, como pensam aqueles que são antissemitas. Muitos querem riscar Israel do mapa, querem que Israel deixe de existir. E sabemos que isso é uma ação maligna, diabólica, e eu te peço em nome de Jesus, que tu envies anjos com espadas desembainhadas para guardar a nação e o Estado de Israel. Conforta o coração daquelas famílias que perderam entes queridos. Consola os corações de muitos soldados que estão tombando por defenderem o Estado de Israel. Te pedimos também pelas vítimas palestinas que estão sendo usadas como escudos humanos pelos terroristas. Que tu confortes também dezenas, se não centenas e milhares de palestinos que estão perdendo suas vidas por não estarem tendo direito de pelo menos se defenderem, porque estão sendo usados como escudos humanos pelos terroristas. Eu te peço em nome de Jesus, guarda esta nação do Estado de Israel. É essa a nossa oração,
a qual nós a fazemos, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.